Agora a gente vai entrar na parte 5 da nossa aula, que é a questão do comportamento ondulatório do elétron, através da dualidade da partícula-onda e do princípio da incerteza. Então, o que é que acontece? Vamos começar pela dualidade da partícula-onda. Então, ao longo da história, no início do século XX, foi começado a observar interações entre radiação e partícula. A primeira evidência desse tipo de interação foi utilizando os tubos de Geisler, onde você tinha que os elétrons eles eram acelerados, no caso, a partir do cátodo, originando aqueles raios catódicos, e quando você tinha uma determinada diferença de potencial, os elétrons, ao colidirem com o bulbo do vidro, eles começavam a emitir uma radiação de mais alta energia, ou seja, de maior frequência. Uma determinado instante, pessoas estavam na frente do tubo e atrás tinha uma chapa fotográfica, onde essa chapa fotográfica ela começou a mostrar figuras de esqueletos. A galera começou a achar de repente que aquilo ali poderia ser algum espírito, alguma coisa assim do além, mas repararam num pequeno detalhe que apareceu naquela imagem, a sombra de um anel, que era idêntico ao anel de uma pessoa que estava lá. Então eles perceberam que aqueles esqueletos eram deles mesmos, que foram originados pela radiação atravessando seus corpos. E essa radiação, como era de natureza desconhecida, ela ficou conhecida como raio X. Então, os elétrons, ao colidirem com o tubo, eles produzem radiação. O segundo efeito da interação entre onda e partícula vem através do experimento de Einstein, do efeito fotoelétrico, onde você tem fótons, que é radiação eletromagnética, eles colidem e conseguem transmitir movimento para os elétrons, que era a característica de partícula. Então, nesse caso, a partir de elétrons, que eram partículas, você originava radiação, e a partir de fótons, que é radiação, você conseguiria originar elétrons em movimento. Então, esse físico francês chamado de Louis de Broglie, ele consegue pegar a equação de Planck de energia e igualar com a equação de Einstein, que relacionava a energia de um corpo em movimento, que era igual a massa desse corpo, a velocidade que ele está se movendo, vezes a velocidade da luz. No momento que ele iguala as duas equações, vai ficar hc sobre lambda é igual a mvc. Você pode dividir os dois lados pela velocidade da luz, vai encontrar que h sobre lambda é igual a massa vezes velocidade. Por fim, o comprimento de onda ele vai ser h sobre mv. Isso aqui é chamado de comprimento de onda de Broglie. Então, quando ele iguala essas duas equações, não é só cancelamento de letras que ele faz, não. A primeira equação está associando a energia de um fóton, ou seja, energia que vem de radiação. A segunda equação ela tem um componente de massa, então ela está associando a energia com partículas. Se você iguala as duas equações, você está atribuindo um comportamento dual de onda e partícula ao objeto. Tudo isso parecia fácil, né? Fazer esse cancelamento de números, a questão da ideia, da interação, mas na física não é tão simples assim. E o de Broglie ele teve que provar. Como foi que ele provou isso? A partir de um experimento conhecido como experimento da dupla fenda. Como é que ele fez isso? Você tinha aqui no meio uma fonte de elétrons, disparava em elétrons nessa direção. Se o elétron fosse partícula, ele atravessaria ou por uma fenda ou por outra. Dessa forma, geraria só dois padrões luminosos do lado do anteparo que ficava oposto ao lado das fendas. Quando ele tampava uma das fendas, beleza, ficava lá aquela faixa simples, uma única faixa. Dessa forma, ele comprovava que o elétron ele tinha comportamento de partícula. A questão bonita é o que acontecia quando ele abria a segunda fenda. No momento que ele abria a segunda fenda, o que acontecia? Em vez de aparecer só duas faixas, aparecia essa figura aqui, que é chamado padrão de difração. O padrão de difração ele é característica de onda. Então, nesse caso, o elétron está se comportando como onda. Foi aí que o de Broglie ele consegue provar que o elétron ele se comporta tanto como onda quanto como partícula. Agora eu vou fazer uma demonstraçãozinha simbólica do que seria esse experimento da dupla fenda. Para isso eu vou usar uma ponteira laser
e vou usar uma caneta incolor, certo? Vou apagar aqui a luz. Então, nesse caso, se eu pegar a ponteira do laser sozinha, a gente vai verificar o quê? Vai aparecer só um ponto lá. Por quê? Porque você só tem uma fenda para atravessar, que seria a ponta do laser. No momento que eu coloco aqui, você tem várias ranhuras na superfície da tampa de caneta. Então, na hora que eu fizer isso, é como se tivesse vários furinhos perto. Na hora que o laser for passar por dentro dos furinhos, o que vai acontecer? Você tem o surgimento da rede de difrações, que seria esse risco aí, que vocês estão vendo no quadro branco. Beleza? Então, aqui é um experimento simbólico do experimento da dupla fenda. Então, esse aqui é o que é uma rede de difração. Agora, uma coisa interessante é que esse comportamento ondulatório ele só vai se mostrar quando você tem corpos pequenos, corpos microscópicos. Já no corpo macro, esse comportamento ondulatório já não vai aparecer. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios numéricos. Utilize a relação de de Broglie para você determinar o comprimento de onda dos seguintes objetos. Então você tem um professor de química andando de bicicleta a 15 km por hora, dando a massa do professor mais a bicicleta sendo de 100 kg. Então vamos pegar aqui. Para isso a gente vai usar a relação de de Broglie. O comprimento de onda ele é igual a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade do objeto. Então nesse primeiro caso, a gente tem que a velocidade do professor é de 15 km por hora. Só que aqui a gente tem que usar na fórmula o Sistema Internacional de Medidas. No Sistema Internacional de Medidas, a velocidade tem que ser dada em metro por segundo. Como é que a gente converte? Dividindo por 3,6. Isso aqui vai dar 4,2 metros por segundo. Beleza. Então o que acontece? Dada a massa do professor mais a bicicleta sendo 100 kg. Então a gente tem o valor da constante de Planck, tem a velocidade e a massa já está em quilogramas, que é no Sistema Internacional de Medidas. Portanto, o comprimento de onda vai ser 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, dividido por 4,2 metros por segundo vezes 100 kg. Isso aqui vai dar 1,58 vezes 10 elevado a 38 metros, ou seja, um comprimento de onda muito grande. Já nesse exercício do item B, o que vai acontecer? Ele diz, dá a massa do elétron, beleza, está em quilograma, ele diz que está se mexendo a 1% da velocidade da luz. Então, a velocidade vai ser C sobre 100. Isso aqui vai dar 3,0 vezes 10 a oitava metro por segundo, dividido por 100. Isso aqui vai dar 3,0 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tendo esses valores, é só aplicação de fórmula agora. O comprimento de onda ele vai ser 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, dividido pela massa do objeto, que é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, vezes a velocidade que ele está se mexendo, que vai ser 3 vezes 10 a sexta metro por segundo. Fazendo essas contas, ele vai estar se mexendo a 2,43 vezes 10 a menos 10 metros. Então, até aqui a gente viu que o elétron ele se comporta tanto como onda como partícula. Aí tem um grande problema para o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele diz que o elétron ele cumpre órbitas circulares em volta do átomo. Só que se você tem uma órbita, você sabe exatamente quanto é a velocidade desse corpo e também sabe a posição exata que ele está. Só que quando você tem uma onda, isso não é verdade. Você não pode determinar essa posição. Isso pode ser visto através do próprio espectro de difração, que você não consegue determinar a posição correta onde a partícula está. Aí que surge o Heisenberg com o princípio da incerteza. Então, quando você tem uma onda, você não consegue determinar exatamente a posição dela. E também não pode determinar a velocidade. Então, o Heisenberg ele enuncia esse princípio da incerteza. É impossível se determinar com precisão a posição e a velocidade do elétron.
e ele coloca aqui a equação. A incerteza da posição vezes a incerteza da velocidade vezes a massa, que você quer chamar de a incerteza do momento, tem que ser no mínimo h dividido por 4π. Então, com isso aqui você consegue determinar. Por que isso acontece? Porque como o elétron, como ele interage com a radiação, se você for tentar detectar a posição dele, como é que se detecta? Microscópio. Microscópio utiliza o que para enxergar? Luz. Luz é composta por quê? Fótons. Na hora que você incidir um fóton sobre o elétron, eles vão interagir. E ele vai perturbar tanto a posição quanto a velocidade do elétron. Então, por isso que você não consegue determinar utilizando instrumentos ópticos. Vamos agora fazer exercício. Certo? Então, usando o princípio da incerteza de Heisenberg, calcule a incerteza da posição de uma abelha de 65 mg, movendo-se a uma velocidade de 7 metros por segundo, sabendo que a velocidade está numa incerteza na faixa de mais ou menos 0,10 metros por segundo. Então, se você for pegar a incerteza mínima, você vai utilizar que a variação da posição vezes a massa vezes a variação, você vai ter que a incerteza da posição vezes a massa vezes a incerteza da velocidade, isso aqui vai ser igual a h sobre 4π. Então, nesse caso aqui, ele quer determinar o quê? Ele te dá a massa, ele te dá a velocidade, ele te dá a margem de erro da velocidade e ele está perguntando quanto é a incerteza da posição. Quando você pega isso daqui, a incerteza da posição ela vai ser h, que é a constante de Planck, dividido por 4π, vezes massa, vezes a incerteza da velocidade. Então, professor, tem dois valores de velocidade, qual é que eu vou utilizar? Isso aqui é a incerteza, né? Incerteza está mais parecido com velocidade ou com margem de erro? Margem de erro. Então, isso aqui que é a incerteza da velocidade. Isso aqui é a velocidade. Então, professor, e esses 7 metros por segundo? Esqueça, você não vai utilizar. Então, substituindo os valores aqui, vai ficar 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, dividido 4π vezes a massa. Aqui está em miligrama, eu tenho que passar para quilograma. Multiplica por quanto? Vezes 10 a menos 6, para converter de miligrama para quilograma. Então, vai ficar 65 vezes 10 a menos 6 quilogramas, vezes a incerteza da velocidade, que é 0,10 metros por segundo. Professor, por que o senhor mexeu na unidade da massa? Porque tem que estar no Sistema Internacional de Medidas, quilograma, metro e segundo. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que essa incerteza aqui vai ser 8,12 vezes 10 a menos 30 metros. Então, incerteza muito pequena. A abelha ela é um objeto macroscópico, você consegue enxergar a olho nu, então dificilmente você vai conseguir errar a posição dela. Agora, vamos pegar agora o seguinte, você tem uma partícula menor, você tem um nêutron que ele está se movendo a uma velocidade de 2,10 mais ou menos 0,01 vezes 10 a 7 metros por segundo. E ele te dá a massa do nêutron como sendo 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Então, você quer saber a incerteza da posição. Professor, nesse caso, como é que eu determino a incerteza da velocidade? Você vai pegar a margem de erro, que é o que vem depois do mais ou menos, e multiplica pela notação científica que tem depois. Então, a tua incerteza da velocidade vai ser 0,01 vezes 10 a sétima metro por segundo. Se aqui você quiser, você pode converter para 1 vezes 10 a quinta metro por segundo. Fazendo o item B agora, você vai encontrar que a incerteza da posição vai ser a constante de Planck dividido por 4π m delta V. Isso aqui vai dar 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, dividido por 4 vezes π, vezes massa do nêutron, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, vezes 1 vezes 10 a quinta metro por segundo. Então, fazendo essas contas, você vai encontrar que a incerteza da posição é 3,16
vezes 10 a menos 13 metros. O princípio da incerteza também proíbe a existência de elétrons no núcleo. Está aqui o item C. O tamanho do núcleo ele é do tamanho de 1,76 vezes 10 a menos 15 metros. A massa do elétron ela é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Então, se você considerar o tamanho do núcleo como sendo a incerteza da posição, você pode aplicar a fórmula que a incerteza da velocidade ela é a constante de Planck dividido por 4π vezes a massa do elétron vezes a incerteza da posição. Então, se o elétron entrar dentro do núcleo, quanto é que dá essa certeza de velocidade? Se você fizer essas contas, dá 3,3 vezes 10 elevado a 10 metros por segundo. Sim, professor, e qual é o problema? Olha o tamanho dessa velocidade. 3,3 vezes 10 elevado a décimo. Isso aí é mais de 100 vezes maior do que a velocidade da luz. E nada, até agora que a gente descobriu nesse mundo, ela consegue ultrapassar a velocidade da luz. Então, por isso que o elétron ele não pode estar no núcleo. Por quê? Porque senão sua velocidade excederia o valor da velocidade da luz. Então, com isso a gente termina os exercícios de princípio da incerteza. Um bom estudo a todos e até a próxima, se Deus quiser.